1988. É promulgada a nova Constituição Brasileira. A Carta prevê uma série de direitos aos trabalhadores e permite aos servidores do serviço público de todas as esferas a organização em sindicatos por categoria. As associações que representavam cada setor ou empresa pública do Estado do Paraná vão, passo a passo, aderindo aos sindicatos existentes ou decidem criar seus próprios órgãos de representação. Em 29 de dezembro de 1988, os trabalhadores da Secretaria de Estado da Agricultura se reúnem em assembleia e fundam o SINDICEAB, Sindicato dos Servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, órgão representativo da categoria. Existiam associações de servidores públicos, né? Então, na nossa empresa, na SEAB, existia uma associação de funcionários, assim como em todo segmento do funcionalismo. E o pessoal que militava nas associações, que fazia já um trabalho a nível sindical, quer dizer, era uma associação, mas tinha ação sindical contemplada, inclusive era um filiado à CUT, e deliberamos no encontro de várias associações de dirigentes associativos da época em montar sindicatos por corporação. E nós, numa assembleia em 29 de dezembro de 1988, aqui numa casa que não existe mais, na Rua dos Funcionários, junto com Milton Guedes, Sérgio Saldanha, com Aquarelli, várias pessoas, fizemos, com a ajuda de vários companheiros dos outros setores, fizemos a nossa Assembleia de Fundação. Uma Assembleia memorável, com ampla participação. De início, o sindicato colocou na Assembleia mais de 70 pessoas, a nível de Estado, representações regionais, enfim, fundamos o sindicato. Os primeiros anos de atuação do SINDICEAB foram de luta intensa em defesa dos servidores da SEAB e pela melhoria do serviço prestado à população. Já no princípio de sua atuação, o SINDICEAB recebe a adesão de outros servidores públicos. Nós tínhamos que nos agrupar a uma representação que fosse mais abrangente aí em termos dos servidores. Fizemos uma pesquisa na época, tentamos alguns contatos e tal, e achamos que o SINDICEAB, que era novinho ainda também, né, que seria mais interessante para nós nos associarmos. Conhecíamos um pouco do trabalho, aí foi feita uma assembleia, os atuais dirigentes do SINDICEAB estiveram lá, colocaram toda a posição do sindicato, como era, e foi aprovado, e assim nós entramos no sindicato, todos se filiaram ao SINDICEAB. Ficamos um apêndice, nós da área de educação, envolvidos com o meio ambiente e a agricultura, né? Mas deu certo. Na época, a agricultura, o ITCF era mais ligado à agricultura. Então, eles começaram a discutir a criação do Sindicato dos Servidores da Agricultura e ITCF, né? Abastecimento e ITCF. Mas já em seguida, através da Associação dos Funcionários da Surema, começamos a discussão se entrava o meio ambiente também ou não. E aí foi feita uma grande assembleia das associações para discutir isso, e o meio ambiente passou a integrar o mesmo sindicato. 1989. A inflação torna o custo de vida do brasileiro muito alto. O serviço público é perseguido ao tempo que a luta sindical cresce. Neste ano, acontece a primeira paralisação dos servidores da SEAB, movimento vitorioso que recebe a adesão de todos os servidores estaduais do Poder Executivo. Nós vivíamos num período muito ruim. Eu quero dizer para vocês que a primeira greve que a gente faz uma greve longa, faz assembleia de mais de 10 mil servidores, faz passeata de mais de 25 mil servidores, e saímos dessa greve com uma recuperação salarial assim, recuperando todas as perdas salariais de um período pretérito. Isso faz com que o servidor olhe para o sindicato como a solução ou o instrumento dele para se equiparar nas lutas sociais que ele tinha. 1990. As conquistas do SINDICEAB vão aparecendo. Os servidores do Estado recebem reposição de 292%,
decorrente da greve geral do ano anterior. Na ocasião, também foi fundado o Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. O Sindiceab sempre capitaneou este fórum, que conduz as lutas dos servidores públicos do Estado. No serviço público, o que acontece é que você tem diferentes quadros, né, no serviço público estadual, e alguns que são a chamada nata do serviço público, que esses negociam diretamente e são em menor número. Os demais quadros que são mais numerosos são os que têm efetivamente que se organizar, e não só eles, mas o conjunto deles, para poder ter algum êxito, né? Maior êxito. O governante, através dos seus dirigentes, eles atuam em bloco. Por que então que os sindicatos deveriam agir diferente, né? Então, na verdade, procuram se articular via fórum das entidades sindicais nesse sentido, né? Atuar em bloco para se fortalecerem e facilitarem a possibilidade das conquistas. 1992. O Sindiceab realiza o primeiro congresso estadual da categoria. São debatidos os temas relevantes para os servidores e as políticas públicas no período. Mesmo com todos os problemas de um governo difícil de negociar, o Sindiceab não se abalou. Campanhas de filiação, atos públicos do Dia do Servidor, vigílias e acampamentos fazem parte das estratégias de mobilização. A gente sempre procura utilizar a criatividade, procura utilizar a imaginação, e a presença a cooperação das pessoas passam a surgir, né, formas de você demonstrar o que faz a base sindical, etc. A luta era encaminhada e tinha muita adesão, né? O pessoal tinha muito envolvimento, era uma turma na Surema, um pessoal jovem na época, né? Ele se envolvia muito com todas as lutas. 1995. Toma posse o governador Jaime Lerner. Além da reforma administrativa do Estado, começa um novo tempo para os servidores públicos, onde não faltou perseguição ao sindicato e tentativas frustradas de negociação. Nós tivemos uma penalização muito grande na administração Lerner, que foi justamente a época em que eu estive na presidência do sindicato. Um governo que, de natureza neoliberal, né, ou seja, que defendia o Estado mínimo, né, também se posicionava contrário à organização dos trabalhadores. O que se fazia? Um processo de cooptação, quer dizer, de desprezo à organização dos servidores públicos, total desprezo. Tudo que você conversava não se efetivava. 2, a apropriação do serviço público pela iniciativa privada, quer dizer, era a privatização do serviço público. O governo Lerner foi a pior fase desses últimos 30 anos no serviço público. Em busca de mais conquistas e defesa dos direitos dos trabalhadores, as lutas do Sindiceab não cessam. A comunicação com a categoria se fortalece e, quando o sindicato completa 15 anos, lança a 100ª edição de seu jornal. No mesmo período, também foi adquirida a sede própria. A primeira fase da reforma da casa foi todos dentro trabalhando, se pôs parede abaixo, se tirou tudo, se fez reforma de telhado, quase enlouquecemos aqui, quase enlouquecemos. Com os novos governos, as negociações se tornam mais amenas. Os servidores realizam novos encontros estaduais. O sindicato promove ações sobre a reforma da Previdência, seguridade dos servidores, organização dos aposentados e muita mobilização com o Fórum dos Servidores. Requião é uma pessoa difícil, né? Foi difícil nos contatos antes, mas de repente na sequência se conseguia alguma coisa, né? Servidores públicos que não têm salários condizentes com as suas necessidades, que não têm condições de trabalho adequadas, não é? Prestam maus serviços públicos e deixam então a sociedade insatisfeita. Então, nesse sentido que às vezes a gente tomou posturas de fazer movimentos buscando
dialogar com a sociedade, né, e denunciar a situação. Em mais de 20 anos de existência, o Sindiceab contribuiu efetivamente para a construção da dignidade e do bem-estar do servidor público da SEAB, Fundepar e afins. Mais que isso, ajudou a construir um projeto de Brasil. Não existe ação individual no movimento sindical. Ou você aprende que é o coletivo que prepondera, que é a construção de todos que deve prevalecer, ou você reproduz aquelas características da sociedade capitalista. Então a importância dele não está ligado somente às conquistas, né, no tocante às necessidades dos trabalhadores, que é salários, condições de trabalho, né, benefícios, né. Ele também ele organiza, ele mobiliza os trabalhadores para essa visão de prestar mais e melhores serviços públicos. O importante é destacar isso, são 22 anos de luta do sindicato, com sua base participando, atuando, né, com os vários momentos, né, então vale muito a pena. A gente tem que estar sempre perseguindo os direitos que tem, mesmo que custe bastante essa busca. O Sindiceab renova o seu espírito de luta e de compromisso com a defesa dos servidores públicos, sabedor que este bem-estar dos trabalhadores públicos reflete em qualidade de serviço prestado à população. Nestes 23 anos, muitas lutas aconteceram e muitas outras ainda estão por vir. Eu estou muito feliz no comando do sindicato e estou sentindo que o nosso trabalho é reconhecido, tem uma idoneidade e que nós podemos fazer um trabalho coletivo juntos e que, assim como eu vim a comandar o sindicato, sou uma pessoa do interior, vocês também têm todas as possibilidades e nós podemos nos somar e dar prosseguimento a esse trabalho do sindicato por muitos anos e que nós só teremos vitórias por sempre, que o trabalho coletivo é um trabalho que sempre gera a probabilidade de futuro, de harmonia e de equilíbrio. Parabéns a todos e todas que não se cansam de lutar. Vocês são imprescindíveis.